Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá a todos, meu nome é Rodrigo Atanásio, médico pneumologista aqui do serviço do InCor HCFM USP, e estamos começando mais um dos nossos episódios do InCor Talks, o programa aí de podcast de atualização do InCor. Hoje estamos aqui com nada mais, nada menos que uma das maiores assumidades no tratamento e no manejo da asma no Brasil, doutora Regina Carvalho Pinto, com quem eu tenho um grande orgulho e prazer de trabalhar diariamente. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o uso dos anticolinérgicos de longa duração, os LAMAs, no tratamento da asma. E eu acho esse assunto extremamente importante porque a gente está vivendo essa era das terapias biológicas, terapias anti-inflamatórias extremamente potentes, mas a gente não pode esquecer do tratamento básico do nosso paciente e o quanto a terapia inalatória é importante no manejo do indivíduo com asma. Então, professora Regina, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E eu queria começar te perguntando quando é que devemos considerar o uso de anticolinérgicos de longa duração, os LAMAs, no tratamento da asma? Bom, Rodrigo, obrigada pelo convite. Então, acho que realmente é muito importante a gente discutir isso, porque os anticolinérgicos de longa ação, eles vão acabar tendo indicação para o tratamento de asma ali, já na etapa 4 de tratamento, quando a gente pode utilizar como uma terapia adicional alternativa a pacientes que estão com uso de corticoide em dose média, mais um LABA que não estão controlados. Ou então, já nos pacientes na etapa 5 de tratamento, que estão em dose alta de corticoide inalado com um LABA e que não estão controlados. Mas daí, nesse caso, a gente tem que pensar de olhar como que é o fenótipo desse paciente. Se ele não tiver uma inflamação tipo 2 alta, ou seja, se ele não é alérgico nem eosinofílico, então aí fica um papel melhor aí do LAMA nesse caso, embora hoje em dia nós já temos um imunobiológico aprovado para uso em pacientes que não têm inflamação T2 alta. Já nos pacientes que têm inflamação tipo 2 alta, a gente tem que pensar mais no fenótipo inflamatório desse paciente mesmo, pensando já no imunobiológico. Mas daí o LAMA teria um papel nesses pacientes para aqueles que não têm acesso ou que têm um acesso difícil e que a gente poderia fazer um tratamento por 3 a 6 meses com o LAMA para ver se existe alguma resposta até a gente conseguir equacionar um tratamento mais alvo específico. Não, perfeito. E aí, aquela pergunta que a gente sempre faz e que nos últimos anos tem sido uma grande discussão, se a gente realmente deve considerar o uso do LAMA como um passo obrigatório previamente à prescrição de terapia biológica para os pacientes com asma grave não controlado. Precisa ou não precisa, chefe? Então, quando nós escrevemos o documento das recomendações brasileiras de asma grave, que foi publicado em 2021, sim, isso foi colocado como uma sugestão para que se usasse sempre um LAMA antes de um biológico. Entretanto, nós precisamos lembrar que naquela época o acesso ao imunobiológico era muito difícil, principalmente aqui no Brasil. Então, por questão de acesso e de custo, a recomendação foi de que sempre utilizasse um LAMA antes do biológico. Eu acho que o tempo vai passando, nós vamos entendendo melhor o papel dos tratamentos e o acesso com a atualização do PCDT aumentou muito. Então, acho que hoje em dia a gente precisa fenotipar bem o nosso paciente e ver para qual a gente deve escolher já começar com o imunobiológico ou aqueles que talvez um passo usando um LAMA anteriormente possa ser uma boa recomendação. Excelente. E aí, na prática clínica, né, a gente tem aí algumas opções de LAMAs de anticolinérgico disponíveis no mercado. Então, se a gente pensar que a gente tem aí o meclidine, o glicopirrônio, o tiotrópio, existe alguma diferença no uso desses LAMAs em termos de eficácia e segurança no tratamento da asma grave? Então, o primeiro LAMA foi o tiotrópio, né? Os estudos pivotais são lá da época de 2012 aproximadamente,
E daí foi quando, em 2015, a Gina, então, coloca o uso de tiotrópio lá nas suas recomendações para pacientes em etapa 4 e 5 de tratamento. Com o surgimento dos outros lamas, com o glicopirrônio, com o meclidínio, em 2015, a Gina já troca o termo tiotrópio por lama, então estendendo essa indicação. Então, existem vários estudos pivotais com todos esses anticolinérgicos. O que acontece é que quando a gente olha esses estudos, são utilizadas diferentes combinações, porque você tem corticoide mais lama mais LABA em diferentes combinações e doses, você tem diferentes dispositivos e você tem diferentes posologias. Alguns você tem que usar uma vez ao dia, outros 2 vezes ao dia, alguns em dispositivo único, outros em dispositivos separados. Então, você tem uma gama de resultados, mas agora, em 2022, saiu uma meta-análise da Cochrane que incluiu 17 estudos que avaliaram lama nessas condições. Apesar dessas condições que eu coloquei anteriormente, a meta-análise mostra que existe uma resposta relativamente razoável em função pulmonar, em redução de exacerbação, não sendo um resultado muito importante em sintomas. Então, a gente não consegue dizer que existe diferença entre um lama e outro. Talvez a gente precise considerar nesse momento o paciente, o dispositivo, a droga, a posologia e também individualizar essa indicação para cada paciente. E aí, professora Regina, assim, a gente está falando muito dessa indicação que está nas recomendações na Gina, na etapa 4, na etapa 5, da possibilidade de uso do lama, mas na sua experiência clínica e até de estudo, algum cenário a gente tem a possibilidade, algum espaço para usar o lama em pacientes mais leves com asma? Então, a gente poderia pensar em utilizar um lama associado a um corticoide inalado isolado em pacientes que têm alguma contraindicação para o uso de um LABA. Então, daí, nesse caso, a gente estaria falando ali na etapa 3 de tratamento, talvez a gente pudesse usar corticoide com lama sem precisar utilizar o LABA. Especificamente, perfeito. Acho que isso é interessante porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas até achando que é proibitivo, até existem estudos com essa possibilidade, e aí você acaba vendo que pega um paciente que tem uma contraindicação por alguma arritmia complexa, ou teve algum efeito colateral com LABA, às vezes é uma possibilidade a mais que a gente tem no arsenal terapêutico. E aí, professora Regina, assim, acho que para finalizar, queria que você comentasse um pouquinho até nesse perfil de paciente com o uso dos anticolinérgicos, que alguns trabalhos você acha que seriam um fenótipo específico àqueles pacientes asmáticos com obstrução fixa, se existe algum indício de que é um paciente que responde melhor ao anticolinérgico, ou se tem alguma outra característica clínica para a gente poder selecionar aquele que melhor se beneficiaria do uso desse tratamento. Então, talvez os pacientes que têm obstrução fixa sejam os pacientes que a gente deva pensar de usar um lama antes de um imunobiológico. Entretanto, de novo, vale a pena fenotipar esses pacientes, porque mesmo os pacientes que têm obstrução fixa, eles podem ter fenótipos T2 altos, serem alérgicos ou serem eosinofílicos, e às vezes a introdução do imunobiológico ou de algum imunobiológico com algumas características pode fazer com que a gente tenha uma melhora de função pulmonar. Excelente. Bom, pessoal, chegamos aí ao final de mais um Incor Talks. Queria agradecer muito a professora Regina aí pela participação com essas explanações muito educativas para a gente, e continuem acompanhando e compartilhando os próximos episódios. Até a próxima. Você ouviu o podcast Incor Talks, o podcast do Incor HCFM USP.